Vem comigo agora, vamos falar de mercado de trabalho, para você que está no mercado de trabalho, para você que quer, de repente, voltar para o mercado de trabalho ou iniciar a carreira, porque a gente tem jovens também que assistem o Mulher.com e que, de repente, querem iniciar uma carreira. Estou aqui com a psicóloga Aline Oliveira, que vai falar muito pra gente. Aline, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Renata, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Como é importante as empresas se atualizarem, né? Porque a gente fala muito assim que o funcionário, o colaborador tem que estar antenado, tem que fazer curso de especialização, de atualização. Mas vale isso para as empresas também, não vale? Vale. Na verdade, Renata, as empresas elas precisam ser um reflexo da nossa sociedade, né? Elas são uma parte da nossa sociedade. E foi-se o tempo em que a gente considerava as empresas como um espaço à parte, né? Uma organização apartada de tudo o que acontece. Então, à medida em que as gerações vão mudando, que a comunidade vai envelhecendo, que vão surgindo novas tecnologias, as empresas precisam se adaptar, né? E seguir, na verdade, encontrar o seu papel. Como é que eu colaboro para esse desenvolvimento desse país, dessa sociedade, como é que eu incluo todo mundo que faz parte dela, para além do meu lucro, né? Para além do que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Porque uma empresa que tem pessoas felizes e que está engajada também é uma empresa até que vai dar mais lucro, que vai dar mais resultado, que vai ter funcionários mais engajados na empresa, né? E hoje a Aline vai contar um pouco pra gente da importância disso, de integrar até gerações, porque hoje a gente tem pessoas mais velhas que estão no mercado de trabalho com mais de 40, com mais de 50 anos, convivendo com a geração mais nova, que está entrando agora no mercado de trabalho, que vem com outra cabeça, que vem com outras tecnologias, a gente costuma dizer, né? Que é uma geração que já nasceu ali no celular, na tela do celular. Conectada. Né? Um nativo digital, que a gente chama, então, que já está ali conectado. E pode dar esse choque, realmente, né? Ali... Uma pessoa trabalhando com a outra diretamente nesse encontro de gerações. Se em casa já não é fácil, entre pais e filhos, entre avós e netos, eu imagino que no mercado seja ainda mais difícil, né? Exatamente. Esse exemplo que você trouxe, ele é perfeito, porque a gente sabe, todo mundo já vivenciou aquele encontro de domingo, né? Aquela reunião de família em que se unem ali pais, netos, avós, sobrinhos, que são pessoas que se amam, que se conhecem, que se relacionam, e ainda assim às vezes é difícil falar sobre um mesmo assunto com todas essas pessoas, né? Porque tem visões diferentes, tem contextos diferentes. A gente precisa sempre lembrar, Renata, que a nossa visão de mundo, ela é uma visão que passa pelas experiências que a gente teve e que a gente acumulou ao longo da vida. Então não existem muitas verdades absolutas, né? É tudo muito relativo dependendo da experiência que essa pessoa teve. Cada geração tem a sua experiência diferente. Imagine tudo isso dentro de um ambiente de trabalho, né? Que além de todas essas questões individuais, a gente tem também a pressão por objetivo, a gente tem as cobranças no final do dia, né? Os líderes, né? Os gestores tentando equilibrar tudo isso, então tem sido realmente um desafio para as empresas. Quem é essa famosa geração Z que a gente tanto fala, né? Que é um encontro de gerações, a geração Z que está chegando agora no mercado de trabalho. Quem são essas pessoas que às vezes a gente acha que parece assim quase que uma entidade, né? A geração Z. Quem é? A geração Z são os jovens nascidos a partir de 97. Então são aquelas pessoas que elas estão hoje, ainda não chegaram nos 30 anos, mas que elas estão dominando o mercado de trabalho, né? Então é interessante você falar sobre as gerações porque foram dados nomes, né, para cada etapa geracional, para cada faixa etária, para que a gente conseguisse entender um pouco sobre como é o comportamento de cada geração. Então, a geração ela não tem a ver necessariamente só com o ano em que você nasceu. Ela tem a ver um pouco com o seu contexto, o que você aprendeu, como é que estava organizado o lugar onde você vivia, as oportunidades que você teve. Então, é uma média as pessoas que nasceram a partir de 97, né? E como é que as empresas, pela sua experiência, elas têm lidado com isso? Com esse pessoal que está no mercado já há mais tempo e até às vezes os líderes de equipe são pessoas mais velhas, lidando com esses jovens que estão chegando agora na empresa cheio de gás, cheio de tecnologias novas, de ideias novas, que é tudo muito benéfico para a empresa, mas que também gera um desafio, né, para a empresa. Tem sido um super desafio, né, Renata? Porque, na verdade, esse jovem, quando ele vem para a empresa, ele já vem com uma expectativa, com uma perspectiva muito diferente do que os líderes, né, quem já estava lá há mais tempo. Então, se a gente for pensar até no perfil das pessoas,
Pessoas mais velhas aprenderam a tirar foto, por exemplo, numa máquina fotográfica que tinha ali o filmezinho que você comprava 12, 24 posições e você precisava fazer todo um planejamento, né, de quantas fotos eu vou tirar, como ela tem que sair. Então era uma geração que tinha mais planejamento, mais paciência, né, para fazer as coisas acontecerem de uma forma mais cautelosa. Essa geração nova, como você mesma falou, né, já nasceu no celular, já nasceu conectada, está com a informação ali na distância de um clique. Então é tudo muito rápido, tudo muito ansioso, né? Então eles têm acesso a muita informação, informações muito variadas, mas sem muita profundidade necessariamente em cada uma delas. Então esse líder, esse gestor, ele precisa entender como é que ele capta o melhor desse comportamento, né? Tudo que vem com essa ansiedade, com esse dinamismo, com essa expectativa que não é mais de fazer carreira dentro da empresa, né? Essa geração, ela vem para contribuir, mas ela não está pensando em fazer 10, 15, 20 anos ali naquela organização, né? Ele quer aprender e quer ir para coisas novas. Então, esse líder, ele precisa aprender a administrar tudo isso e fazer com que esse jovem se sinta parte, se sinta pertencente a esse ambiente, se sinta confortável para produzir, para trazer ideias e interagir com as outras gerações que já estão ali, né? E isso é muito diferente, né, de gerações anteriores. É muito. Por exemplo, no caso da minha família, o meu avô começou a trabalhar e se aposentou na mesma empresa, então fez uma carreira de mais de 30 anos ali dentro da mesma empresa e tinha o maior orgulho disso. Isso. Né, que é típico, clássico da geração dele. Hoje não, é um desafio até para as empresas manter os bons profissionais ali por isso, né? Porque essa nova geração quer desafio, não tá presa, não cria raízes. Não cria. Na verdade, a raiz dessa nova geração está nela mesma. Né? Ela nasceu já com essa visão diferente sobre o mercado de trabalho, né? Eles querem que for melhor para eles. Então hoje até tem uma mudança de nomenclatura dentro das áreas de recursos humanos. Antigamente se falava em atrair e reter os talentos, né? Hoje em dia se fala em atrair e gerar pertencimento para esses talentos. Porque enquanto ele sente que ele faz parte, que ele pode colaborar, que ele está aprendendo, ele fica. Não é mais só salário que segura, né, essa geração. Então, tem movimentos novos acontecendo. E isso é muito importante a gente trazer, né? Porque, de novo, né, a organização ela é um reflexo da sociedade. Então, é só a gente observar o comportamento dessa juventude fora das empresas que a gente tem um recorte de como acontece dentro, né? E isso vale para todas as áreas de atuação? De qualquer empresa, de qualquer área? Vale porque é uma tendência global, né, dessas novas gerações. É claro que tem áreas que possibilitam uma inovação maior. Então, todas as áreas mais tecnológicas, por exemplo, tem isso mais fervendo ali, né? Mais em ebulição. Áreas mais tradicionais, por exemplo, a medicina, a administração, são áreas que são um pouco menos suscetíveis disso acontecer. Mas ainda assim acontece, né? Com as inovações, com as inquietudes. Então, acontece de maneira geral, mas tem ali as suas prioridades, né? E vale também, porque a gente tem um público aqui no Mulher.com que também tem uma pequena empresa, tem um micro negócio e às vezes tem 2, 3 funcionários. São ideias essas que até a Aline traz de grandes empresas, de grandes multinacionais, que podem, de certa forma, ser aplicadas ali naquele micro espaço? Sem dúvida, né? Na verdade, é muito mais fácil isso acontecer dentro de uma empresa menor, porque você tem mais autonomia sobre os processos, sobre a forma como as coisas acontecem, do que numa empresa maior, em que você tem muita gente, muitas gerações convivendo, né? Muitas culturas. Então, numa empresa menor, o que é importante, né? Do olhar para o empreendedor, é ele considerar não só quem está na equipe dele, mas quem está se relacionando com o mercado dele, né? Então, eu preciso contratar um fornecedor de alguma coisa. De quem eu vou contratar, né? Qual é o fornecedor que eu vou escolher para me apoiar nesse processo? Então, ele pode escolher um fornecedor que tenha uma diversidade maior, né, que seja subrepresentado, por exemplo, né, como grupos comunitários, né, grupos mais velhos ou até grupos mais jovens. Isso é interessante porque essa questão do etarismo, né, quando a gente fala em etarismo, é esse preconceito com relação à idade. Ele acontece de maneira geral, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, maior esse preconceito acontece, né? E na área de tecnologia mais ainda? As empresas veem as pessoas mais velhas como talvez menos capacitadas de se adequar às novas tecnologias? Vem, porque na verdade a tecnologia, como ela é algo muito recente, ela é muito rápido, existe um estereótipo, né, de que a pessoa mais velha tem dificuldade em lidar com isso, né? E aí a gente olha dentro de casa, né, os nossos pais, os nossos avós, como é que eles lidam com o WhatsApp, por exemplo, né, com as tecnologias mais simples que a gente tem acesso. Então isso acaba indo como um estereótipo para dentro das empresas. Mas aí a gente tem uma oportunidade muito legal, né, de que é fazer essa troca entre as
gerações, né? O que cada geração pode aprender uma com a outra, né? Então, os mais jovens conseguem ensinar para os mais velhos, né? As questões tecnológicas. Da mesma forma que os mais velhos conseguem ensinar para o mais jovem como é que eu aguardo o tempo das coisas, como é que eu faço um planejamento, como é que eu me aprofundo em alguns assuntos. Então, essa troca é muito legal, né? Então a gente vai falar mais sobre isso, sobre esses benefícios dessa troca de gerações. Tem espaço para todo mundo. Sim. E como que as empresas também podem se adequar a isso. De repente você trabalha em alguma empresa, dá até para levar uma ideia aí para o seu líder, para o seu gestor, de como integrar todo mundo, para todo mundo ficar feliz no fim do dia, né? A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta tem mais conversa. Volto já. Mulher.com de volta, muito obrigada pelas mensagens que estão chegando aqui no YouTube, muita gente elogiando a pipoca da Nayara, realmente uma delícia. E olha só a minha audiência, Angélica Simões, estou vendo você de Londres, uau, que chique, muito obrigada. Continue assistindo a gente, divulgue aí para a comunidade brasileira na Inglaterra também. Maria Socorro, sou de Teresina, no Piauí, seja muito bem-vinda. E chegou pergunta agora aqui para a Aline, eu estou conversando com a Aline Oliveira, que é especialista em RH, psicóloga. Ela está falando sobre essa integração de gerações nas empresas. Geração mais velha, mais tradicional, com a geração mais nova, geração Z, que chega nas empresas cheia de gás, cheia de novidades. E aí todo mundo tem que trabalhar junto dentro do mesmo espaço. E esse é um desafio que as empresas têm que lidar. Aline, chegou uma pergunta aqui para você, da Carla Foliene. Carla, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Tem uma pergunta. A Aline disse que o salário não prende mais essa geração, essa nova geração a um emprego. O que mais pesa, então, no momento de decidir ficar ou não em uma empresa? O que eles valorizam na tomada de decisão? Essa é uma ótima pergunta, porque o salário, ele continua, claro, sendo um fator importante, né? Todo mundo tem boleto, tem conta para pagar, mas o jovem, ele coloca o salário no mesmo grau de importância de pertencimento, por exemplo, de propósito, de saber que o trabalho dele está fazendo a diferença no mundo. Isso vem acontecendo, Renata, especialmente porque a gente tem visto tanta notícia ruim, né? Tanta coisa acontecendo. E essa nova geração, eles não estão mais preocupados em só fazer o seu pé de meia e depois aposentar. Eles querem viver intensamente, então eles querem saber que eles estão contribuindo, né? Que o que eles estão fazendo ali vai gerar um impacto positivo de alguma forma para o planeta, para a sociedade. Então o que segura muito essa nova geração na empresa é esse pertencimento. Então é ele entender o que ele faz, por que ele faz e como isso beneficia os demais, né? Essa é até uma grande oportunidade para as empresas com relação à postura, né? As empresas precisam começar a entender qual é o impacto que elas geram no planeta, né? na comunidade de uma forma geral, e trazer isso para dentro da organização, né? A gente vê muitas empresas trazendo isso no marketing, né? Existem campanhas, existem divulgações sobre isso, mas muitas vezes quem está ali trabalhando no RH, por exemplo, no financeiro, pessoas que estão dentro da empresa, não conseguem fazer essa correlação, né? Como que eu estou fazendo está beneficiando dessa outra forma? Então, para quem quer manter essa geração engajada, trabalhando, inovando, precisa conectar impacto com atuação organizacional. E fazer esse marketing interno, de convencer o próprio funcionário de que ele está fazendo a diferença ali na empresa e não só fazer a propaganda da empresa para o consumidor final. É isso mesmo. Trabalhar a cultura organizacional, né? Trabalhar o clima dessa organização, como é que as pessoas conversam, para que as pessoas não cheguem trabalhem a semana inteira esperando o final de semana, né? Você passa tanto tempo ali dentro da empresa, por que não fazer com que esse tempo seja bem aproveitado para você também, né? É importante a gente saber que o nosso papel no planeta é positivo. Então, essa geração, ela já vem com esse olhar para as coisas que eles consomem, né? Eles só querem comprar produtos de empresas que sejam honestas, fidedignas, que tenham um impacto positivo, né? É muito comum a gente ver boicotes, né, de marcas que não estão se comprometendo com coisas importantes, com causas. Então, dentro da empresa é a mesma coisa, né? O funcionário precisa saber, especialmente essa nova geração, que ele é importante ali. Ok, isso é legal para as novas gerações. Aliás, é essa geração que daqui para frente, né, vai fazer o mercado de trabalho, mas a gente tem as pessoas mais velhas ali dentro da organização também, da empresa, e que não podem ser desprezadas. Jamais. Porque tem muito a ensinar também. O que o pessoal mais novo tem que aprender com esse pessoal mais velho ali da empresa para que a convivência seja boa e para que se tornem bons profissionais também, porque um bom profissional, ele não é feito só de qualificações técnicas, né? Tem muitas outras coisas que englobam um bom profissional.
Tem. Na verdade, o grande desafio das empresas hoje é conseguir identificar o valor de cada colaborador, né? E cada faixa etária tem um valor diferente, tem conhecimentos diferentes. Então, profissionais que estão há mais tempo dentro das organizações, eles já acumularam uma bagagem, já testaram muita coisa, já sabem o que dá certo, o que não dá certo. Então, essa nova geração precisa aprender com essas gerações mais antigas como fazer as coisas acontecerem de uma forma mais tranquila, mais cuidadosa, né? Existe um caminho interessante, Renata, de mentoria interna até dentro das empresas, né? Como é que você conecta, por exemplo, um gestor ou uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova e troca esses conhecimentos, né? E eles aprendem mutuamente, porque são aprendizados que são complementares, né? Na verdade. E isso parte lá de cima da empresa? Parte. A diretoria, o dono da empresa, né? Principalmente se for uma microempresa, tem que perceber esse valor em ambas as gerações e como essa convivência vai ser benéfica para a empresa? Precisa, porque isso começa nas políticas da empresa. Né? Isso começa quando a empresa entende que ela tem toda essa riqueza ali dentro e ela quer usar isso a seu favor. Né? Então, ela vai desenhar procedimentos, ela vai escrever políticas, vai buscar procedimentos. Então, existe, por exemplo, algumas novas formas de organizar horários de trabalho que fomentem essa convivência, essa inovação entre as gerações. Existem algumas formas até do processo seletivo, isso é interessante, né? Porque tem uma questão dentro das áreas de RH que é o viés inconsciente da contratação. Então, às vezes você recebe muitos currículos ali para uma vaga, e um dos fatores que podem até ser motivo de exclusão é a idade da pessoa que está se candidatando à vaga. Então, existe um mecanismo novo acontecendo que é chamado de seleção às cegas. Você exclui do currículo tudo que pode ser relacionado a algo que possa gerar um preconceito. Então, por exemplo, o bairro onde a pessoa mora, que pode gerar uma exclusão de classe, a idade, o gênero. E aí, com isso, você avalia a experiência, a bagagem daquele profissional. E você consegue conectar com o que essa vaga precisa. E isso tem sido um mecanismo legal de inclusão, de você conseguir trazer essas pessoas para dentro, né? Para quem está assistindo a gente que é mais velho e quer voltar para o mercado de trabalho, por exemplo, está fora, mas quer ou precisa, por algum motivo, voltar ao mercado de trabalho. Alguma dica para essas pessoas? Para tentar, por exemplo, entrar na cabeça dessa nova geração também, para entrar numa empresa que tem essas políticas, como reconhecer uma empresa dessa, né? Que tem menos preconceitos, digamos assim. Olha, hoje a gente tem muita facilidade com relação à informação por conta da internet, né? A internet é um livro aberto. Então, a minha principal dica para quem quer voltar para o mercado é pesquise as organizações, né? Existem relatórios, os sites da internet e as próprias pessoas falando como é trabalhar nessa empresa, o que é gostoso, o que não é, né? Então, o primeiro ponto é fazer uma pesquisa sobre as empresas, sobre o mercado, se preparar para isso, né, Renata? Porque existem hoje muitas tecnologias novas e tem muitos cursos gratuitos, inclusive, que podem ajudar nessa repaginada para a pessoa voltar para o mercado e se preparar para fazer esse movimento, né? Então, existem algumas consultorias trabalhadas, né, preocupadas com seleção também, que vão organizar essa pessoa para que ela saiba fazer um currículo, né, para que ela consiga participar de uma entrevista de uma forma bacana, né? Então, existem caminhos para que você consiga voltar. Isso é legal até porque hoje, né, com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, você sabe que a expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens, né? Sim. Então, as mulheres, elas vivem hoje no Brasil, em média, 79 anos. Então, você imagina que o tempo de trabalho também vai aumentar. Não dá para considerar uma mulher de 45, 50 anos uma pessoa velha? Jamais, não é? Jamais. E as mulheres ainda sofrem mais preconceito do que os homens quando se fala em faixa etária, né? Sofrem. E aí, para os dois extremos, né? As mulheres mais velhas sofrem mais preconceito e as mulheres mais jovens também, né? Porque são vistas como mais despreparadas para assumir uma função de importância, de liderança, né? Quanto mais velhos, você começa a ter preconceitos com relação à capacidade dessa mulher, né? O ritmo de vida dessa mulher, a saúde, inclusive. Então, são questões que a gente precisa quebrar, né? Esse estereótipo, esse preconceito, porque a gente tem uma vida útil maior, vida útil, entre aspas, né, gente? Falando de vida no mercado de trabalho. E a gente precisa absorver essa mão de obra porque ela traz muito potencial para as empresas, né? Ela traz inovação, ela traz conhecimento, ela aumenta o lucro das empresas, né, inclusive. Ela traz um respiro também, aquela pausa necessária, por exemplo, né, para os mais jovens, porque hoje a gente está com a inteligência artificial aí, né? Ela já domina, quem é mais jovem
sabe melhor do que todos nós aqui como que você joga lá no tal do ChatGPT alguma informação e ele traz tudo pronto. E como você disse, é uma geração que quer tudo mais rápido. Então essa outra geração dá essa pausa, esse respiro para falar calma, vamos analisar, Sim. Pode ser que tenha um outro caminho. Faz total sentido, porque o jovem hoje, ele está muito acostumado com a informação rápida, né? Então, a primeira informação que chega, ele já tenta implantar. As gerações mais antigas, elas sabem que não é bem assim, né? Então, por mais que o ChatGPT traga um caminho para você resolver um problema, existem muitas variáveis, né? Tem toda uma análise de contexto que essas pessoas mais velhas conseguem fazer e que o jovem ainda não consegue. Né? Então, é uma ferramenta, inclusive, de treinamento. Você trazer o ChatGPT como uma ferramenta de integração entre essas gerações, né? Como é que ele indica a solução do problema, como é que o jovem assumiria, como é que o mais velho conduziria, né? É motor de inovação. Para o jovem agora que está assistindo a gente, quer entrar no mercado de trabalho, o que você diria para esse jovem que quer tudo rápido, tudo no tempo dele, tudo na velocidade ali do ChatGPT? Esse jovem, ele precisa aproveitar essa ânsia, né, de querer fazer as coisas acontecerem, e ele tem que usar isso a favor dele, não ao contrário dele, né? Então, ele precisa usar essa energia toda para aprender, para se capacitar, para se aproximar de pessoas mais velhas que vão poder trazer para ele o que a escola não traz, né? É o conhecimento da vida, né? A bagagem de experiência dos anos vividos ali naquela empresa. Então, ele tem que começar assim com toda essa energia, mas ele precisa talvez de um direcionamento para canalizar essa energia para o caminho positivo. Né? Porque esse jovem, como ele nasce com muita conexão já, ele tem muitas oportunidades, né? Então ele vai muito mais rápido. E aí ele precisa só canalizar essa energia e direcionar para ir para o caminho certo. Na consultoria que você na sua empresa dá, tem alguma dinâmica que vocês usam ali que faz com que essas pessoas se conectem? Existe, né? A gente trabalha muito com o fator humano, né? O nosso foco é conectar as pessoas dentro das empresas para que elas consigam trazer as soluções. Então, a gente trabalha muito com base no propósito comum. Isso é muito legal, né? Porque por mais que existam diferenças entre as gerações, a gente tem sinergias. E o nosso trabalho está sempre voltado a olhar o que nos conecta, né? O que nos aproxima dessas outras pessoas. Porque quando você encontra algo em comum, você confia, você acredita, você quer estar mais próximo. E isso gera convivência, gera relacionamento. Isso melhora tanto o relacionamento da equipe quanto os resultados, né, dessa empresa. E a gente passa tanto tempo trabalhando, né? Tanto tempo dentro da empresa, convivendo com aquelas pessoas, mais tempo do que a gente passa em casa com as nossas famílias, que seja um bom ambiente para todos, né? E aí, olha só que legal, Angélica Simões. Angélica, obrigada pela sua mensagem. Ela diz assim, amando essa entrevista com a psicóloga, agora eu entendo mais o meu filho em relação ao trabalho. É isso mesmo, né? Pra gente que é de uma outra geração, às vezes é difícil entender os anseios e as expectativas desses jovens. Os contatos da Aline já apareceram no vídeo aí para você. Agradeço demais sua participação. Obrigada, Renata, pelo espaço. Espero que as pessoas que estão nos assistindo, se tiverem dúvidas, também podem entrar em contato com a gente depois. Você é muito grata em poder responder e ajudar, porque eu acho que esse é o caminho, né? A gente precisa seguir juntos, não dá para separar, para categorizar as pessoas, né? Somos todos uma coisa só. E todos precisamos trabalhar, né? Todos precisamos. Obrigada, viu? Boa semana, seja bem-vinda outras vezes aqui no Mulher.com. Muito obrigada, Renata. Eu agradeço. Intervalo rápido, daqui a pouquinho tem artesanato aqui no Mulher.com, a gente volta já já.